Meu querido Palestrino, minha querida Palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com você, meu querido torcedor e apaixonado pelo nosso Verdão. É o seguinte, nesse vídeo nós vamos ter um papo reto aqui e sincero a respeito de toda, desculpa a palavra de baixo calão, putaria que está rolando nos bastidores em relação a Abel Ferreira na CBF. E aqui eu vou deixar um recado muito claro, né, para os torcedores que me assistem. E é claro que se esse recado chegar para o Abel, seria muito interessante se ele desse uma resposta a respeito do que a gente vai falar por aqui, beleza? Mas antes da gente começar, você sabe qual é a sua obrigação? Sua obrigação é verificar a sua inscrição nesse canal, deixar aí o seu like e depois de deixar o seu like, você ir lá naquela partezinha do hypar e dar uma hypar no vídeo. Essa é sua obrigação aqui para auxiliar a gente no crescimento e propagar o nosso conteúdo para outros palmeirenses aqui na plataforma. Fechado? Conto demais aí com a colaboração de todos vocês. Dito isso, vamos falar de Palmeiras. Mais especificamente sobre Abel Ferreira, CBF e Leila Pereira. Obviamente, tudo isso culmina no Palmeiras. Vem comigo. É o seguinte, meu querido Palestrino, essa última quinta-feira à tarde, mas foi uma palhaçada, foi uma pressão da imprensa gigantesca, é gente falando à torta à direita tudo o que quer a respeito dessa atual situação do Abel Ferreira e esse interesse aí da CBF em cima do português. E é o seguinte, vou trazer para vocês aqui o que repercutiu nessa quinta-feira e eu vou deixar aqui a minha opinião sincera sobre tudo isso. Já falei um pouco no vídeo de ontem e aqui eu vou ser direto e reto com vocês, tá bom? Bom, pra gente começar, é o seguinte, depois que eu publiquei o vídeo de ontem, começou a pipocar aí informação do jornalista Léo Jardim, se não me falha a memória, tá? Na coluna do Globo. E supostamente ele teria dito, né, de que o Palmeiras teria dado sinal verde para que o Abel Ferreira pudesse negociar com a CBF. Prontamente, o Palmeiras postou essa nota que tá aparecendo na sua tela e eu vou ler junto com vocês agora. Olha aí, é mentirosa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu sinal verde para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF, publicada nessa última quinta-feira, dia 1º, pela coluna do Léo Jardim do Globo. Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema. Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro deste ano e, como afirmou após a vitória de ontem sobre o Ceará, no caso essa nota foi quinta-feira, né, vitória contra o Ceará na quarta, segue totalmente comprometido com o trabalho à frente do maior campeão do Brasil, diz aí a postagem que está na sua tela, palmeirense. Depois disso, começou-se a respingar na internet várias pessoas manifestando aí suas opiniões a respeito disso e, é claro, também o Globo Esporte deu o seu pitaco de contribuição a respeito de tudo isso, né? Que são ali tudo da mesma casa, o Globo Esporte, você tá ligado, né? É o seguinte aqui, um resumo da matéria do Globo Esporte publicada por eles ontem, tá? Ó, com Abel Ferreira entre os nomes cotados para a seleção brasileira, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, reforçou a relação amigável que ela tem com a CBF e reiterou o compromisso da comissão técnica com o Alviverde em meio à proximidade da Copa do Mundo de Clubes da FIFA a ser disputada em junho nos Estados Unidos da América. Aspas aí para dona Leila, destacada pelo Globo Esporte. O Abel é técnico do Palmeiras, tem contrato conosco até o fim do ano e todos sabem do meu desejo de renovar com ele até o fim do meu mandato como presidente do clube em 2027, disse a presidente aí na última quarta-feira ao pessoal dos Plim Plim. E ela continuou, aspas aqui ainda para ela, ó. Estamos em um momento importante da temporada, com o Mundial de Clubes se aproximando e a nossa comissão técnica será totalmente focada no Palmeiras e nosso objetivo de conquistar vitórias e títulos. Fecha aspas para Leila Pereira. A dirigente reforçou, Palestrino, a relação de confiança com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Leila apoiou a reeleição do mandatário e, em casos recentes, vocês vão se lembrar, como a briga por punições duras ao Cerro Porteño no caso de racismo contra o Luigi lá no Paraguai, ela recebeu apoio direto do Edinaldo Rodrigues e, obviamente, da instituição da CBF, né? Olha só, aspas para ela de novo aqui, ó. Nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que, se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel Ferreira, o presidente Edinaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação,
disse aí a Leila Pereira. O nome do Abel Ferreira esteve aí posto entre as opções, lembro vocês, da CBF, para o cargo desde a demissão de Dorival Júnior, que hoje está no Corinthians, em março deste ano, né? Dorival saiu de lá, o pica-pau, foi demitido, e aí nomes como Ancelotti, que tá tirando sarro da CBF, eu sempre falo disso aqui pra vocês, Jorge Jesus aí ficou com o ego ferido porque ele se sentiu segunda opção e parece que não quer mais a CBF, e aí voltou-se a carga ao Abel Ferreira. O Abel, inclusive, que saiu uma matéria interessante aí, 200 vitórias ele alcançou pelo Palmeiras nessa última aí contra o Ceará, hein? Então é um marco muito grande do treinador com o Verdão. Então vamos lá, pessoal, falando sobre esse assunto aí, eu destaquei 5 pontos aqui que eu gostaria de falar com vocês a respeito dessa história que tá enchendo o saco, né, do Abel Ferreira supostamente ser o novo técnico da seleção brasileira. Primeiro, pelo que eu tenho ouvido, eu acompanho aí, não tenho informação privilegiada, tá? Já deixando muito claro para vocês. Tudo que eu falo para vocês é a respeito do que eu escuto e leio nos portais, né? De setoristas do Palmeiras, jornalistas que cobrem o Palmeiras. A CBF tem intenção, sim, de fazer uma oferta para o Abel ser o técnico da seleção brasileira. O Edinaldo e uma parte da CBF veem com bons olhos ter o Abel como novo técnico da seleção canarinho. Só que tem um problema, pelo que eu tenho ouvido, principalmente ontem, o Facincani também falou sobre isso, tem uma parte da CBF, né? A CBF não é uma coisa homogênea, vamos dizer assim, né? Eles têm fragmentos lá dentro deles, e uma parte da CBF, uma boa parte da conselheiros, enfim, não querem o Abel, porque tem rusgas com ele a respeito das críticas, né, que ele fez à CBF já há um tempo atrás, a calendário, as críticas que ele faz assíduas aos árbitros brasileiros, e ele faz isso corretamente, a respeito de calendário também. Então, assim, a CBF, até onde eu sei, ela tá dividida em relação a ter o Abel como técnico e não ter o Abel como técnico. O presidente Edinaldo, em relação à dona Leila Pereira, pelo que eu trouxe aqui para vocês, com a matéria do Globo Esporte, uma relação de muita proximidade entre os dois. A Leila votou a favor dele para que ele fosse reeleito. Não sei se vocês têm ideia, mas a Leila, ela é mais forte do que nós imaginamos, tá? Ela não é só presidente do Palmeiras, ela tem corredor na CBF, se é que vocês me entendem. Ela tem muita força, ela viajou como chefe, né, da delegação da CBF, então ela tem a opinião dela, a pessoa Leila Pereira é muito forte também dentro da CBF. E o Edinaldo, eu não acho que ele vai querer comprar essa briga com a Leila Pereira, tentando tirar o Abel do Palmeiras. Caso isso aconteça, eu creio que vai acontecer exatamente como a Leila falou, né, nas palavras dela, que foi destacada pelo Globo Esporte, que a gente falou aqui. Olha, se o Edinaldo quiser alguma coisa em relação a Abel Ferreira, primeiro ele vai me ligar. E isso diz muito a respeito da Leila Pereira, sobre essa pessoa, digo, orgulhosa, vamos dizer assim, não no mau sentido, mas tipo, uma pessoa de postura, de que ela espera ter o respeito do outro lado, porque ela já sabe também o poder ali que ela tem de barganha nos bastidores em relação à CBF. Todo mundo sabe aí, ou pelo menos cogita-se, que ela gostaria de dar voos mais altos, né? Quem sabe um cargo na CBF ou até se tornar a presidente de lá. Não sei, tá? Isso aqui eu tô especulando. Mas eu não sei se o presidente Edinaldo vai querer aí criar aí algum tipo de rusgas com a Leila Pereira para tentar tirar o Abel daqui. É isso que complica. Uma parte da CBF não quer o Abel, outra parte quer. O Edinaldo, até onde eu sei, ele também quer o Abel, só que tem essa parte que complica em relação ele e Leila Pereira, tá? Então isso dificulta muito a negociação para tirar o Abel do Palmeiras. Minha opinião a respeito do novo técnico da seleção brasileira. Quem vocês acham que deveria ser o novo técnico? Primeiramente, eu quero dizer para vocês que eu estou cagando e andando para a seleção brasileira. Há muito tempo essa seleção já não me representa, principalmente por todas as palhaçadas que acontecem na CBF. Todo mundo tá cansado de saber disso aí, tá? Mas deixando o meu clubismo de lado um pouquinho, deixando aqui meu amor pelo Palmeiras aqui no cantinho um pouquinho, sendo bem racional, ó, vou falar real pra vocês, o cara que deveria comandar a seleção brasileira em campo, e não é de agora não, tá? Ó, já de um tempo, se chama-se Abel Ferreira. Essa é a minha opinião, tá bom? Se olha aqui pro mercado brasileiro, não tem um
técnico que se equipare ao que esse cara fez no Palmeiras, gente. Então é muito óbvio. Eu acho que é por causa de orgulho, por causa de briga de ego, que o Abel não tá lá ainda. Mas tô sendo racional aqui, deixando minha paixão pelo Palmeiras de lado, deixando meu clubismo de lado. Hoje, se eu fosse o presidente da CBF, eu já tinha ido atrás do Abel Ferreira, há muito tempo para ser o técnico da seleção brasileira. Obviamente que também, se eu fosse o presidente da CBF, eu daria carta branca para o Abel para ele trazer o jogador que ele quiser, cara. Sem clubismo, sem pressão nem nada. Olha, você quer deixar o Neymar de fora? Então deixa. É sua convicção como técnico que vai contar. Eu não sei se hoje o Abel sendo técnico da seleção, ele vai ter toda essa liberdade. Não sei. Mas opinião sincera, hoje não tem um técnico mais qualificado, no Brasil pelo menos, para comandar a seleção, a não ser o Abel Ferreira. Tô sendo muito sincero com vocês, analisando pelo histórico de tudo que esse cara construiu por aqui. Agora pegando meu clubismo de volta, sendo agora aqui o palmeirense raiz que eu sou, o que eu espero do Abel? Eu espero postura, velho. Porque pro Palmeiras não interessa um treinador que não esteja 100% focado no Palmeiras. Esse Abel, que respondeu aí na entrevista coletiva após a vitória contra o Ceará: ô Abel, o que você acha aí desse negócio de ir pra CBF, não sei o quê? O cara dá aquela resposta protocolar: não, eu tenho contrato com o Palmeiras, que não sei o quê, papapá. Ficou muito em aberto, velho. Ninguém sabe o que o Abel Ferreira quer. Ninguém sabe se o Abel quer sair, ninguém sabe se o Abel tem convicção de permanência dele no Palmeiras e ninguém sabe o interesse dele de treinar a seleção. Ele falou lá e alguns caras estão especulando: olha, eu tenho maior respeito, gosto muito da bandeira do Brasil, ordem e progresso, embora isso não aconteça no Brasil, esse negócio de ordem e progresso não existe aqui, tá? É só na bandeira mesmo que tá escrito. Mas, enfim, ele gosta muito do ordem e progresso, acha muito legal, não sei o que, elogiou. Isso aí deu margem para muita gente falar que ele tem sim uma vontade de treinar a seleção brasileira. E seriamente, eu, sendo palmeirense, vendo isso, eu não fico chateado, tá? Porque o Abel, ele é profissional e ele tem o direito de alçar também. É comum a gente dizer por aqui, alçar voos mais altos na carreira dele. E eu não sou ninguém e nem o Palmeiras pode impedi-lo de buscar aí novas oportunidades no mercado. Mas o que eu, Leandro Palmeirense, quero do Abel Ferreira? Eu quero postura, mano. Falou: Abel, se sua convicção é de ficar no Palmeiras pelo menos até o final do ano, mete o pé na bunda da CBF e fala: tenho um contrato com o Palmeiras, você já falou isso, vou permanecer e pretendo honrar o meu contrato até o final. Seja claro no que você está dizendo. Do jeito que você falou lá na última entrevista coletiva, tá muito em aberto e assim, põe em xeque se você quer realmente permanecer no Palmeiras ou não. Lembrando sempre, você assinou um pré-contrato lá com o Al-Sadd e pelo que se sabe nos bastidores, o próprio Palmeiras arcou aí com a dívida que você arrumou e pagou para você permanecer. E até onde eu sei, e essa é muito boa para você escutar, Palestrino, o Abel, por mais que a Leila ainda queira ele por aqui, ele vai ser cobrado esse ano por respostas, tá? A renovação dele vai passar muito por respostas dentro de campo. Esse cara pediu contratações. A Leila foi lá e contratou Vitor Roque, Paulinho, Facundo Torres, Emiliano Martinez, que é uma grata surpresa no Palmeiras, baita jogador. Giai veio ano passado a preço de ouro também, tá entregando agora com a camisa do Palmeiras. Então assim, a pressão vai começar a vir sobre os ombros do Abel, porque se ele não começar a extrair desse time aí um bom futebol e levar o Palmeiras pelo menos a uma semifinal de Copa do Brasil, semifinal de Libertadores pelo menos, que é o objetivo do Palmeiras, que eles colocaram o pé no chão, eu acho que o Abel vai sofrer uma pressão imensa no Palmeiras. Então, para mim, falta convicção. Eu queria saber do Abel, gostaria de ouvir nas palavras dele qual que é a postura dele em relação a tudo isso. Até porque eu acho que tem muita pressão da mídia enchendo o saco, tá? Se o Abel chegar numa coletiva e falar assim: olha, eu tenho um contrato com o Palmeiras, ele já falou isso, mas falar isso para que a gente acredite mesmo. Tenho um contrato com o Palmeiras e quero permanecer aqui até o final do ano. Meu objetivo é conquistar os títulos pelo Palmeiras até o final de 2025 e até lá nós vamos ver o que acontece sobre renovação. Quero ficar. Acabou, mano. Se acaba com essa palhaçada toda, Abel.
Você acaba com tudo isso aí que a mídia tá falando, jornalista do Globo dizendo que você deu sinal verde, Palmeiras deu sinal verde, é tudo palhaçada. Por isso que eu falo pra você, isso é uma verdadeira putaria o que tá acontecendo na mídia brasileira. Falta postura, acredito eu, do Abel, e se ele não tem essa postura, dá-se a entender de que ele tem aí, ele não fechou as portas para a CBF e a gente pode ter novidade no decorrer aí dos dias que vem pela frente. Seria uma boa pro Abel ele trocar o Palmeiras em vésperas de Mundial de Clubes para treinar uma seleção que tá completamente sucateada e com uma direção do Edinaldo que tá duvidosa, vamos dizer assim, para não dizer outras palavras. Eu acho que seria uma escolha bem horrível para o próprio Abel Ferreira. Porque, como eu disse no vídeo passado, aqui ele conta com o prestígio da Leila, aqui ele conta com a torcida, boa parte dela. Tem uns que grita aí fora Abel, eu até entendo esses aí que grita fora Abel, mas tem uma boa parte da torcida que gosta do Abel Ferreira e deseja a permanência dele. Então não sei se essa escolha dele de deixar aí um pouco, quem sabe, não sei, tô especulando, a porta aberta para a CBF seja aí uma boa escolha para ele. Ele deve saber o que tá fazendo, certo? Afinal de contas, quem recebe os milhões por mês é ele, não sou eu. Pra gente finalizar aqui, deixar uma opinião bem sincera para vocês, eu acho que até polêmica, mas eu já fui aquele cara que fala assim, mano, o Abel não pode sair, tem que renovar com esse cara por mais 20 anos para ele permanecer no Palmeiras. Eu já fui esse cara, hoje eu não sou mais. Esse último campeonato paulista que a gente fez com o Abel completamente arrogante, ele sempre foi arrogante, né? Mas arrogante direcionado principalmente com a torcida do Palmeiras, querendo ditar o que o Palmeiras, os torcedores têm que gritar na arquibancada, vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Um time, tecnicamente, que vivia de balão no Campeonato Paulista, tá? Vivia de balão e bola no Estevão, a gente conversou muito isso daqui, sabe? Uma entrevista coletiva pós-derrota pro Corinthians, aquela derrota horrível pros caras, sabe? O Palmeiras poderia ter entregado mais em campo para vencer esse Campeonato Paulista, tá, gente? Podia. Vocês estão vendo agora, esse mês de abril aí, o Palmeiras perdeu um jogo só, que foi o jogo contra o Bahia dentro de casa. O Palmeiras foi lá, venceu o Internacional, venceu o Bolívar na altitude, venceu o Ceará, venceu o Fortaleza. O Palmeiras, a gente sabe que pode entregar muito ainda a esse elenco e pode brigar sim para ser campeão dessas competições que está participando, mas não foi isso que a gente viu nesse Campeonato Paulista. E aí você pode chegar aqui para mim e falar, olha, mas o Palmeiras estava rodando o elenco, que não sei o que. Não interessa. O time reserva do Palmeiras tem total condição de fazer frente com esses times do interior paulista, tá bom? E jogar para ganhar de 1-0, 2-3, mas não foi isso que a gente viu no decorrer do Campeonato Paulista. Enfim, dito isso, eu fiquei muito pensativo a respeito do trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras. E agora fiquei muito contente com esse mês de abril maravilhoso que nós ficamos e aquela resposta que nós queríamos do Abel, o time deu em campo e eu acho que isso é muito benéfico para a permanência dele no Palmeiras. Eu não sou mais, olha, o Abel tem que renovar até 20 anos, tem que ser eternizado. Não, eu não acho, tá, gente? Até porque ciclos se encerram. Então, a gente precisa amadurecer a ideia de que, seja o Abel saindo agora para a CBF, seja o Abel indo embora no final do ano sem renovar com o Palmeiras, seja o Abel renovando com o Palmeiras até 2027, a gente tem que ter convicção, esse cara não vai se eternizar no Palmeiras. Até porque o Palmeiras é muito maior que ele. O nome do Abel Ferreira, ele só é o técnico que ele é graças ao Palmeiras. O Abel, antes do Palmeiras, não era ninguém. Então, se tem alguém que deve alguma coisa, é o Abel ao Palmeiras. Lógico, ninguém tá tirando os méritos que ele tem, ninguém tá dizendo que ele é um mau treinador, tá? Ele é um ótimo, um excelente treinador por tudo que conquistou, tá? Não tem como falar que esse cara é pardal, como muita gente grita aí, depois de tudo que ele venceu pelo Palmeiras. Não tem como. Nessa parte eu vou divergir com muita gente aí que fica gritando fora Abel. Ele não é esse pardal que a galera tá chamando. Mas tem deixado motivos no seu trabalho, pelo menos no Campeonato Paulista nesse ano e no ano passado, né, também, né, que só ganhou o Campeonato Paulista, enfim, de que esse time não estava dando aí os voos que a gente gostaria que desse. Se o Abel sair do Palmeiras, gente, não é terra arrasada não, pelo amor de Deus. Ó, a gente tem aí Vojvoda, se o Palmeiras fizer uma baita proposta pro Vojvoda, eu tenho certeza que ele sai de Fortaleza. A gente tem o Luiz Castro. A gente tem o tal do Jorge Jesus aí também. Então, assim, técnicos no mercado, o Palmeiras tem a rodo aí pra
começar a cogitar caso venha uma eventual saída do Abel Ferreira. E é lógico, pô, Leandro, então você vai ficar chateado se ele ficar? De maneira nenhuma. Hoje, se eu sou o presidente do Palmeiras e pelo que ele mostrou em abril agora deste ano, com os reforços que ele tem na mão, é lógico que eu ia buscar fazer com que ele fique no Palmeiras. E quem sabe, dependendo da resposta dele, até junho aí, final de maio, ia buscar renovação sim, se eu fosse o presidente do Palmeiras. Porque esse cara tem muito a entregar, tá, gente? Com esse elenco que ele tem na mão, ele tem de tudo para levar esse Palmeiras aí a, quem sabe, semifinal e final de Libertadores, Copa do Brasil e brigar nas cabeças pelo Campeonato Brasileiro. Elenco a gente tem, tá? Se a gente não for o primeiro elenco melhor do Brasil, a gente é o segundo. Essa é a minha opinião a respeito do Abel, se ele fica, se ele sai do Palmeiras. Se ele sair, eu não vou ficar aqui chorando, que tristeza, não sei o quê. Eu vou parabenizá-lo por tudo que ele fez no Palmeiras, agradecê-lo por tudo e, pedir a Deus que Deus abençoe a carreira dele em qualquer outro lugar, sem problema nenhum. Ele permanecendo no Palmeiras, vou ser muito grato também e tô confiante nessa equipe daqui pra frente. Agora, o Abel precisa ser muito claro, né? Precisa ser mais claro na postura dele em relação a tudo isso. Olha, quero ficar no Palmeiras, tenho um contrato, vou ficar até o final de ano, ponto final. Fecha as portas para a CBF. Agora, se você quer ir embora, Abel, também seja claro, né? Porque isso seria até de bom tom com a torcida do Palmeiras que fica nessa, né? E aí, como é que é? Esse negócio do Abel vai sair, o Abel não vai? Enfim, quero saber a opinião de vocês. Posta aí nos comentários. E dessa forma, nós vamos terminando aqui essa edição do nosso canal. Seu papel aí é verificar a sua inscrição no canal, sininho, tá? Like no vídeo também é muito importante e o seu hypar também ajuda a gente demais. Fechado? Uma excelente sexta-feira a todos vocês, que o Papai do Céu abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês que assiste aqui neste canal. Obrigado demais, vejo vocês no próximo vídeo e avante palestra.